Eis a cruz de Cristo, fugir forças, potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, meu irmão, estamos iniciando o programa Deus Sempre Vence. Nós queremos, através desse programa, ajudar você nesses tempos tão difíceis, onde cada vez mais as pessoas estão assustadas. E muitas delas começam a perder a esperança, perder a fé. E eu preciso dizer para você, nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a fé. A pessoa que é seguidor de Jesus, a pessoa que é discípula de Jesus, a pessoa que teve uma experiência, um encontro de Jesus e quer seguir Jesus Cristo, ele precisa e necessita da fé. Fé no poder de Jesus, fé na ressurreição, o sepulcro está vazio, verdadeiramente Jesus ressuscitou, Ele está vivo e vivo para sempre, o céu existe e eu e você não podemos de maneira nenhuma perder a fé, porque até a palavra diz que Jesus sabe, até um fio do cabelo que cai, Ele sabe, Ele te conhece, a sua história, a tua vida, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Emanuel, Deus conosco, que verdadeiramente venceu a morte, venceu o pecado e ressuscitou. Amém, dá glória a Deus aí, porque Ele vive e vive para sempre. Essa é a nossa fé no nosso Deus e Deus vivo. Presente na Santa Eucaristia, nos deu Nossa Senhora, nos deu os anjos, nos deu um anjo da guarda, nos deu os santos para rezar para nós. Louvado seja Deus. Meu irmão, então vamos iniciar o programa de hoje e quero pedir a Deus essa graça, porque o que acontece hoje com muitos de nós cristãos, muitos de nós católicos, estamos vendo tanta violência, estamos vendo tanto erro, estamos decepcionando tanto com as pessoas que nós não estamos tendo fé, nós estamos vivendo muitos desamores, decepções e não estamos nem acreditando mais nas pessoas. E amados, nós precisamos, enquanto verdadeiros cristãos, amar. Nós precisamos amar. Amar é tudo. E amar, como nós gostamos de dizer aqui no Sacramento de Amor, é a única força capaz de transformar o mundo. Através do amor, nós já vimos muitos irmãos aqui serem transformados na nossa Casa São Pio. Através do amor, através da paciência, através do carinho, nós já vemos muitos irmãos nas nossas casas, como a São Francisco, que a gente faz com irmãos de rua, muitos irmãos de rua serem transformados. Muitas crianças serem transformadas na nossa casa acolhedora de crianças, Santa Isabel. Nós já vimos muitos nossos trabalhos durante esse tempo de evangelização, as pessoas experimentarem o amor de Deus e através do amor ser transformados. Eu e você precisamos acreditar na força do amor. Eu e você precisamos acreditar nisso, de que pode ser que se a pessoa mude é através do amor. Por isso é muito bonito ver a palavra de Deus, ver as atitudes de Jesus, tantas vezes que Jesus tinha tudo para brigar, tinha tudo para recuar, tinha tudo para agredir, mas ele simplesmente amou. Amou Pedro quando Pedro traiu ele. Amou uma amiga dele, que era Maria Madalena, que ele frequentava a casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E muitas vezes Jesus estava na casa e via Maria saindo para prostituir. E Jesus, vendo ela saindo para prostituir, desistiu dela, abandonou ela? Não, ele amava ela. Até que 6 dias antes da Páscoa, ela quebrou aquele perfume nardo caro. Aquele perfume que era só usado num casamento onde a noiva quebrava aquele perfume para alegrar o ambiente, para cheirar bem o ambiente. Mas ela quebrou aquele perfume para dizer, 6 dias antes da Páscoa, para dizer, Jesus é o meu esposo, Ele é o meu amor. Por quê? Porque muitas vezes o olhar de Jesus fez com que aquela mulher se sentisse amada. E é isso, minha irmã, meu irmão. Eu sei que não é fácil amar hoje, mas vamos pedir a Deus a graça do olhar de Jesus, Do olhar de Jesus. Então tá aí, você mãe que está vendo aí, que tem muitas decepções com os filhos, você esposa, muitas decepções com o esposo muitas decepções com as esposas. Eu sei que no dia a dia, em família, isso é o que acontece.
Na vida religiosa é isso que acontece. No trabalho, né? Amar o patrão, sei que não é fácil. Amar uma pessoa de trabalho, que trabalha com você todos os dias, eu sei que não é fácil. Mas nós somos chamados a imitar Jesus Cristo. Nós somos chamados a ser outro Cristo. Eu e você somos chamados a ser outro Cristo. E por isso, amados, o que nós precisamos fazer então? Pedir a Deus a graça de enxergar Cristo naquela pessoa. Cristo escondido naquela pessoa. O Cristo transfigurado, né, naquela pessoa. O Cristo que está nela. Porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ali o Espírito Santo. Então, não é sobre a pessoa. Não é sobre a pessoa. Você pode chegar para mim e dizer assim: Du, você não sabe o que o meu esposo fez comigo. Mas eu não estou falando sobre o seu esposo, eu estou falando sobre aquilo que está no seu esposo, que é o Espírito Santo, que é Cristo. É isso que eu estou dizendo. É você dar conta de enxergar o Cristo que está ali escondido. É isso que nós precisamos fazer. Você, esposo, pode dizer para mim, você, homem, dizer assim: Du, você não conhece a minha esposa. Eu estou dizendo para você, não é sobre a sua esposa, mas é o Cristo que está nela. É aquilo que está dentro dela, que é o Cristo, que é o Espírito Santo. Então, é isso, é essa graça que nós precisamos de fazer. Um dia, gosto muito de contar esse caso, um dia nós fomos, alguns membros da comunidade, nós fomos descansar nas férias numa praia. Uma praia muito pequena do Espírito Santo, muito pequena cidadezinha. E a gente saía da casa onde a gente estávamos, que foi emprestada, a gente ia para a capela rezar e depois a gente ia para a praia. Isso todos os dias a gente fazia. Casa, capela, praia. Casa, capela, praia. E no meio desse caminho tinha uma casa muito suja, muito mofada, uma casa de mau cheiro. E ali morava uma pessoa, um irmão de rua, um morador de rua, que tinha um cabelo muito grande, uma barba muito grande e que cheirava muito mal. Um dia, então, nós paramos para ir lá, para conhecer ele, para conversar com ele. E ele contou para a gente que o apelido dele era Carioca. E aí, quando a gente saía da casa, a gente passava, cumprimentava o Carioca, fazia adoração e ia para a capela. Primeiro dia, sim. Segundo dia, sim. Terceiro dia, sim. Mas um dia isso me incomodou. Me incomodou, sabe por quê? Porque Cristo estava nele. O próprio Cristo estava nele. E o fato dele estar ali o dia inteiro, naquela casa mofada, naquela casa que estava cheirando mal, naquela casa toda escura, aquilo não era digno de um filho de Deus. E Cristo estava nele, Cristo estava no Carioca. Parecia Cristo? Não. Cheirava Cristo? Não. Tinha a luz de Cristo? Não. Mas Cristo estava escondido ali no Carioca. Então nós um dia paramos e fomos dar um banho no Carioca, cortamos o cabelo dele, cortamos a barba dele, e nos pés do Carioca, quando a gente percebeu, não tinha dedos, porque estava cheio de bichos. Os bichos tinham comido os dedos do pé do Carioca. E ali nós fomos então tirando aqueles bichos, porque não tinham condições de levar para o hospital, não tinha hospital naquela cidade pequenininha. Nós botamos as luvas e começamos a tirar aqueles bichos ali do pé do Carioca. E, para nossa surpresa, no outro dia, quando nós estávamos saindo da casa para ir para a capela, para ir para a praia, o Carioca já não estava naquele estado dele. Aquele estado de escuridão, de prostração, de acomodação. Não, o Carioca não estava lá mais. E quando nós chegamos na praia, a gente viu o Carioca sorridente andando na praia. É isso que o amor faz. Aquele homem cheio de ferida, aquele homem com tantas feridas, feridas espirituais na alma e também feridas no corpo, seu físico, tinha bichos. Nós tiramos aqueles bichos, nós amamos aquele homem. Por quê? Porque Cristo estava escondido ali. E é isso que você também precisa fazer na vida do teu filho. Tirar os bichos que estão lá. É isso que você precisa fazer na vida da tua esposa. Amando, tirando os bichos que estão lá. Amando, tirando aquelas feridas que estão lá. Porque muitas das vezes essa casca faz com que a pessoa não seja ela mesma. E se existe alguma forma dessa pessoa mudar,
é amá-la do jeito que ela é e acreditando que Cristo está ali. Nós estamos agora na semana aí da festa de Santa Teresinha. Como Santa Teresinha tem tantos testemunhos assim, ela conta em uma especial de uma irmã que ela dizia que tinha o dom de irritar ela, o dom de aborrecer ela. Sua irmã irritava Santa Teresinha. Mas o que Santa Teresinha? Ela decidiu amar essa irmã. Era aborrecida, chata, irritava ela. Santa Teresinha decidiu amar essa irmã. E um dia a irmã perguntou para ela por que Santa Teresinha amava tanto ela. E Santa Teresinha lá no fundo dizia, porque ela estava procurando o Cristo que estava na alma daquela irmã. Ou seja, Cristo estava ali escondido. E Santa Teresinha sabia que o Cristo estava ali escondido. E por isso que ela amava aquela irmã. Não por causa da irmã, mas por causa do Cristo. Porque Cristo pediu. Cristo pediu para perdoar. Cristo pediu para amar. Amar os bons e amar os maus. Amar os amigos e amar os inimigos. Foi Cristo que pediu. Então eu perdoo por causa de Cristo. Eu vou até o outro por causa de Cristo. Eu aceito o outro do jeito que ele é por causa de Cristo. Eu amo por causa de Cristo e não por causa da pessoa. Foi porque Cristo mandou. Eu perdoo por isso, eu me decido por isso, é isso que a humanidade tinha que fazer, é isso que eu e você precisamos fazer. E amar, aceitar, perdoar, não por causa da pessoa, não por aquilo que ela fez, mas por causa do Cristo que está escondido nela. Por causa do Cristo que está escondido na Eucaristia, que muitos católicos não vão adorar. É por causa disso, é pela palavra do Senhor que eu e você precisamos de amar. Gosto muito de um bispo chamado Vantuan, um bispo que foi preso pelos comunistas, pelo sistema comunista, e colocaram ele, o Estado colocou ele preso, e quando ele estava na prisão, e ninguém sabia onde ele estava, na prisão, tinha alguns soldados que estavam ali para não deixar ele fazer nada. Eram soldados comunistas, eram soldados que tinham ódios dos cristãos. E o que Vantuan fez? Vantuan decidiu amar esses homens, amar aqueles que eram inimigos dele. Decidiu, por causa deles, porque o que eles estavam fazendo? Não! Era por causa de Cristo que estava neles, no Cristo que estava escondido neles. E Vantuan então decidiu amar. E sabe o que aconteceu, amados? Aconteceu que esses homens se convertiam. O sistema, o Estado, tiravam aqueles soldados, a conversão deles, levavam para outro lugar, colocavam mais dois, e sabe o que acontecia? Os dois se convertiam. Depois mudavam, e o que acontecia? Mais dois se convertiam. E as conversões começaram a acontecer, por quê? Porque Vantuan decidiu amar. Amar os inimigos por causa de Cristo. Nós precisamos amar as pessoas que nós estamos trabalhando com elas, o nosso patrão, o nosso sacerdote, os nossos superiores, as pessoas da nossa casa, o meu esposo, a minha esposa, por causa do Cristo que está neles. Por mais casca dura, por mais irritante, por mais difícil que seja, mas é Cristo que está ali. É obra de Deus, é imagem e semelhança de Deus. E se é imagem e semelhança de Deus, se foi batizado, o Senhor está ali. O Senhor está presente ali. É isso. Nós precisamos de transcender, enxergar além o olhar de Cristo. Como é bonito Jesus contando a passagem do bom samaritano. Como é bonito de Jesus falar que o samaritano teve compaixão daquele homem que estava meio morto e que foi até lá. Até ele. É isso, é esse movimento do amor, ter o olhar de Cristo. Acolher como Cristo ia acolher, como Cristo faria. Esse é o segredo do amor, o olhar de Cristo, o coração de Cristo. Agora, nós só vamos conseguir se a gente tiver uma vida de oração. Nós só vamos conseguir se a gente configurar com Cristo. Nós só vamos conseguir ter esse olhar, ter esse amor, ter essa compaixão pelos outros, por aqueles que andam, se nós rezarmos,
Se a gente se unir a Cristo, se eu e você tivesse essa fusão, um com Cristo, e isso se faz através da oração. É rezar, é estar joelho diante de Jesus sacramentado, é rezar o Santo Rosário. É isso que nós precisamos. Um dia perguntaram, lá em Medjugorje, para Nossa Senhora, como que nós vamos fazer para a gente rezar bem? Ela disse, rezar mais, rezar melhor. É isso que nós precisamos de fazer. E um dia também ela contou, lá em Medjugorje, também numa das suas aparições, ela disse que se Davi pegou 5 pedrinhas para acabar lá, né, o inimigo, Golias, para combater Golias, ela também disse 5 pedrinhas. Ela falou que através de 5 pedrinhas você vai vencer o seu Golias. Porque cada um de nós temos os nossos Golias da vida, né? Os nossos inimigos da vida que nós precisamos enfrentar para dar conta de vencer. Então ela disse que é a Eucaristia, ela disse que é a confissão, o sacramento da confissão, ela diz a palavra de Deus, ela diz sobre o rosário e ela diz sobre o jejum. Essas 5 pedrinhas que eu e você precisamos fazer, e aí sim, nós vamos ter a graça de amar. Conseguir ter a graça de amar. Existe uma oração bem escondida na Bíblia, está em 1 Crônicas, capítulo 4, é a oração de Jabes. E eu queria, vou te passar isso para você, se você não conhece, para que nós conseguimos, através dessa oração, rezando, pedindo a Deus essa graça. Essa oração está então em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, 10, e ela diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel. E como ele rezou? Primeiro, ele disse, se vós me abençoardes, alargando os meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. Foi essa a oração de Jabes. E eu vou dizer para você, se vós me abençoardes, primeiro, ele pediu a bênção de Deus. Eu preciso pedir a bênção do papai e da mamãe, eu preciso pedir a bênção do meu superior, eu preciso da bênção de Deus na minha vida. Você precisa da bênção de Deus na tua vida. Nós precisamos de ser abençoados por Deus. E ele clamou isso. Se vós me abençoardes, clama a bênção de Deus, peça a bênção de Deus. Alargando os meus limites. É impressionante como nós estamos acomodados. É impressionante como na nossa inteligência nós não conseguimos enxergar. Veja bem, a gente só vê o pecado dos outros, a gente só vê a irritação dos outros, a gente só vê o erro dos outros. Nós não conseguimos alargar os nossos limites. Está na hora de pedir a Deus essa graça. A graça, de fato, de fazer a vontade dEle. A graça de enxergar, de transcender as coisas. Isso é dom de Deus, isso é a graça de Deus na nossa inteligência, no nosso coração. Peça isso, Senhor, alarga os meus limites, porque eu sou limitado, eu sou acomodado, eu sou pequeno, eu sou miserável. Mas alarga os meus limites, Senhor. Foi a oração de Jabes. Se vossa mão estiver comigo, para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. Ou seja, ele pede então a proteção, ele pede a presença de Deus, ele pede essa graça, não é? Se o Senhor estiver comigo, ou seja, a presença de Deus na nossa vida, o mal não vai conseguir te vencer. O mal não vai conseguir te vencer. Tudo é permissão de Deus, mas nós precisamos de clamar então a presença de Deus, a proteção de Deus. Essa foi a oração de Jabes, minha irmã, meu irmão. É uma oração que poucas pessoas conhecem, que está na Bíblia. Poucas pessoas conhecem. É uma oração que nós precisamos fazer. Pedir a bênção de Deus, alargar os nossos limites e pedir que a mão de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus esteja conosco. Para quê? Para a gente conseguir amar. Para a gente conseguir amar. Amar é a única força capaz de transformar o mundo. E nós precisamos acreditar nisso. Por isso, nós temos certeza que amando, Deus sempre vence. E esse programa é para isso. Por isso, compartilha, por favor, em nome de Jesus, compartilhe esse programa para que a gente possa cada vez mais chegar nos corações das pessoas. Deus sempre vence. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.